E eu sabia que era de graça, que esse é de graça. E dias que eu passei aqui 2 horas fazendo coisa com os amigos aí e nunca caiu. Então, hoje, quando cheguei no momento que eu vou falar, e caiu. Isso Acabou, acontece. Hoje acabou? Por isso que a gente não pode acreditar muito nessas tecnologias, porque às vezes pode deixar a gente na mão, né? Então, tá bom. Eu quero agradecer vocês, irmãos, pelo privilégio que a gente tem para poder... É como se fosse visitar vocês, né? Fazer essa visita virtual. E obrigado pela oportunidade também de falar, de meditar com vocês. A gente não tive esse privilégio presencialmente na igreja para compartilhar a palavra com vocês, mas no meio da pandemia a gente tem esse privilégio e eu estou grato muito por isso. Mas por curiosidade mesmo, antes que eu compartilhar a palavra com vocês, eu queria conhecer, eu queria saber como é que vocês conheceram a Igreja Adventista, ou como foi a decisão de vocês com Jesus em poucos minutos, bem rapidinho. Estão ouvindo? Sim. Não. Quem quer começar? Eu, por exemplo, eu conheci a Igreja Adventista através da minha mãe. Sua mãe. Porque a minha mãe, há muitos anos, ela era adventista, mais de 40 anos. Aí ela ficava muito comigo lá em São Paulo, né? Aí teve uma época que eu fiquei viúva, perdi o marido. Aí ela falou assim, ela chamou a menina da igreja lá, a Lenilza, falou assim, Lenilza, dá um estudo para ela, para mim. Aí a Lenilza foi, sabe? E foi na minha casa, a gente fez o estudo. Isso foi em setembro. Aí, quando foi em dezembro, eu batizei. Que bom. Fruto de da sua mãe. 2009. Legal, muito bom, muito bom. Fruto da minha mãe. E Sebastiana e Paulo, como que foi a conversão de vocês? Como que vocês conheceram a igreja? Bem, a gente começou a namorar, a família já era da igreja, ela não era batizada ainda, sabe? Ah, ok. Eu não era católico, era até tesoureiro dos jovens da igreja católica. E aí a gente começou a namorar, e aí eu comecei a estudar a Bíblia. Teve um senhor lá que começou a fazer um estudo bíblico comigo, de início eu não queria nem saber, sabe? Ele dava até raiva em mim. Não gostava muito, não. Mas depois eu peguei o estudo bíblico, levei para casa, e eu mesmo estudei em casa. Eu fiz alguns com ele, mas a maioria eu fiz tudo em casa. E em casa eu aprendi que era verdade mesmo. Em todo lugar que eu ia, porque naquela época tinha muita colônia assim nas fazendas, né? Era muito café. Cada fazenda tinha várias famílias que moravam. E eu conhecia bastante gente. Então eu chegava nas casas, eu pedia a Bíblia deles para me conferir, para ver se era o mesmo que estava escrito, porque eu tinha ganhado a Bíblia, né? Eu falei assim, essa igreja deve ser do crente, não tem nada a ver com o católico. Aí eu ia nas casas das pessoas católicas, pedia a Bíblia, parece que eu até estava mais craque do que hoje na Bíblia, que eu já ia tudo nas passagens para ver se era aquilo mesmo que estava falando. Aí estava até mais claro ainda. Aí foi onde eu tomei a decisão, né, de me batizar, e batizei um dia antes da gente casar. Só que ele não gostava porque ele não gostava que falava a verdade, né? Mas a gente tudo junto, tanto que ele decidiu se batizar primeiro que eu. Que bom. Aí depois, com o passar dos tempos, aí eu decidi também. Aí a gente batizou no mesmo dia, na véspera do casamento. Legal. Foi dia 17 de outubro de 1987. E no dia 18, casamos na igreja. Mas já tinha casado no civil. Sabe, é que eu era muito sincero naquilo que eu via. Até a gente vê o apóstolo Paulo, meu xará, a gente vê que parece que até só não estou sofrendo que nem ele sofreu, né? Que é o apóstolo Paulo. Mas eu era muito sincero naquilo que eu cria. Tudo que tinha ali na igreja ali, católica,
Para mim, aquilo ali tudo era o certo, entendeu? A partir do momento que eu comecei a estudar, fui verificando em outras Bíblias, que aí eu vi que era o caminho a seguir, não era... Lá tinha alguma coisa certa, sim, mas tinha umas que não estava certo. E é onde eu tomei a decisão de seguir o que estava escrito na Bíblia. Foi onde eu tomei a decisão de se batizar, e a minha esposa, que era Que era não, a família. família. Família era da igreja, eu tomei a decisão de se batizar e ela não. Aí depois ela se batizou. Quer dizer, a gente batizou no mesmo dia, mas a decisão primeiro que tomou fui eu. Ok. Que bonita a história. E o meu irmão Miranda, como que foi? Eu já fui através da escola adventista, né? Meus filhos estudavam lá, e uma vez o pastor de Bíblia, né, de religião, mandou um bilhete para os pais, né, para um curso bíblico que eles iam dar no colégio, né? E, inclusive foi Apocalipse e Daniel. Foi meu primeiro contato com a Bíblia, né? E ali a gente estudou durante 45 noites, né? E a gente não tinha religião nenhuma, porque a gente era católico, mas só para batismo e casamento, né? Okay. E então foi muito fácil a gente entender que a gente tinha que ter um Deus no coração. E aquele curso nos ensinou muito. Isso foi em 89, né? O curso se iniciou no final do ano. Em maio de 90, a gente tomou a decisão, a família toda se batizou. Então, foi assim a nossa conversão. Que bom. Então, muito bem, conhece a história de vocês, como que vocês conheceram a igreja. Eu tenho uma história muito grande também, eu já contei uma vez no Pôr Sol, no grupo do pastor Paulo. Eu vou resumir. Também eu conheci a igreja adventista através da minha tia. Depois da morte da mãe, meu pai já tinha falecido, aí através da minha tia, fui morar com minha tia e era a única pessoa que é adventista na família. Até agora só nós dois e que somos adventistas na família. Então, gente, Deus ele tem muitas maneiras para trazer pessoas que estavam fora de outro rebanho para ele trazer na verdadeira igreja. Agora, eu tenho uma outra pergunta. Estou fazendo uma meditação assim. Eu queria saber qual é a maior medo de vocês. Qual o maior medo de vocês? Será que vocês têm medo de não se salvar? Ou será que vocês têm medo que seu filho saia da igreja ou perder o emprego? Ou pegar a doença, essa doença de pandemia. Pode ficar à vontade, quem quer responder, pode falar pelo menos para eu ver qual o maior medo de vocês. Meu maior medo é de não ir para o céu. É o quê? O meu maior medo é de não ir para o céu. De não se salvar. Eu também tenho esse medo. O que mais? Na realidade, a gente tem medo de tudo, sabia? A gente tem medo da doença, a gente tem... Mesmo hora que a gente fala que às vezes não tem medo, mas quando a coisa chega perto, a gente fica com medo. É verdade. É verdade? É verdade. Acho que todo mundo tem. Não adianta que ele falar assim, eu não tenho, eu acho que tem sim. Tá. Então, sabe por que eu pergunto isso aos irmãos? Vocês, não sei se vocês já perceberam hoje, as pessoas, eles vivem com muito medo. Medo de pobreza, medo da violência, medo da doença que eu estava falando, medo da morte. E elas procuram passar em um concurso público também para ter uma estabilidade financeira, né? Como a gente diz, medo de pobreza. E às vezes as pessoas constroem muros altos em suas casas porque eles têm medo de assaltantes, né? E tem pessoas também que estocaram remédios em casa para curar uma doença.
provavelmente já tem muita gente que já compraram aquele remédio, cloroquina, estoca em casa, se pega a doença, né, para se proteger, né? E também tem gente que tem medo de se perder, de não se salvar, por isso eles vão na igreja, né? Vão na igreja para garantir o céu depois da morte, né? Então, esses medos faz que a gente poderiam falar que a gente está vivendo num mundo onde que todo mundo tem medo, e isso quer dizer para nós que a gente está vivendo num mundo de incerteza. E eu estou lendo um livro do pastor Mark Finley, é o Ministério da Profecia. Esse livro foi iniciado no ano passado, mas parece que esse livro foi escrito essa semana. Parece que foi escrito essa semana, no início desse ano também. Porque esse livro, ele fala sobre esperança para um mundo em crise. E o primeiro capítulo dele tem o seguinte título, que é Segurança em um Mundo de Incerteza. Então, e por isso também eu queria ler com vocês, diz o seguinte numa frase: se você pudesse escolher apenas uma palavra para descrever o que vai na mente das pessoas em nossos dias, qual seria essa palavra? Eu escolheria incerteza, diz o pastor Mark Finley. Então, a pergunta, como se sentir seguro e feliz diante de tantas incertezas, irmãos, e de tantas tribulações? Irmãos, eu creio que diante de um mundo que está em crise, nós precisamos de esperança. Eu não sei se vocês concordaram comigo, e por isso que eu vim aqui para compartilhar com vocês esperança. Hoje em dia, muitas pessoas, além de ter medo, já perderam as esperanças. A esperança. Eu já encontrei pessoas que frequentavam igrejas, que acreditaram na igreja, só durante a pandemia não quer saber mais de igreja. Já perdeu a esperança. Eu estava lá em Carapó, eu encontrei uma pessoa que estava... Então, ela é a líder, ela seria a anciã da igreja, porque é uma igreja que tem poucos homens, e ela estava contando para nós como que muitas pessoas estão saindo na igreja, não quer saber de igreja no momento da pandemia. No momento que as pessoas teriam que se apegar mais com Deus, mas já estão perdendo a esperança. Inclusive, eles estavam falando no culto de quarta-feira, estavam pedindo oração para um jovem que era muito ativo na igreja, e falar para as pessoas diretamente que não quer saber da igreja. Tem gente que já desistiu, já perdeu a esperança também do seu casamento, que não ora mais para o seu casamento. Tem gente também que perde a esperança da vida financeira, né? Tem gente que fala, não vai dar para mim, não vai dar certo. Tem gente que até está pensando de morar na rua, porque financeiramente essa pessoa não vai conseguir se levantar, essa pessoa já pensa assim. E tem gente também que já perdeu a esperança de trazer seus filhos na igreja, de trazer de volta. Porque tem gente que tem filhos que saíram na igreja, mas de tantas orações, e a pessoa cansa de orar, que esse filho não volta mais. E também tem gente que perdeu a esperança de conseguir vencer um pecado acariciado, que a pessoa ora, e a pessoa acha que não vai conseguir.
E por isso também tem gente que fala, eu não vou ser salvo. E a pessoa desiste de tudo. Então, esse livro, ele mostra para você como que uma pessoa pode viver sem comidas. No livro diz que você pode viver sem comidas, horas sem água, minutos sem ar, mas nem um segundo sem esperança. Então, a gente pode perder tudo que a gente tinha, ou tudo que a gente tem, mas a gente não pode perder esperança, irmãos. A gente tem que manter a esperança. Apesar que tem vírus, está matando muita gente, apesar que tem gente que está perdendo emprego, mas a gente tem que saber, no meio dessa crise, a gente não está sozinho. Por isso eu quero que você acompanhe comigo no Daniel, pega a sua Bíblia, a gente vai, é um livro que vocês já leram, né, Daniel 2, eu tenho no meu computador aqui, vocês podem abrir comigo no Daniel 2, inclusive eu vou querer que vocês leiam comigo no verso 16, mas antes, vocês sabem que essa história é a história do rei Nabucodonosor, né, que havia tido um sonho. E ele queria saber seu significado, porque ele acordou e esqueceu o significado do sonho. E ele chamou todos os sábios de Babilônia para decifrar o mistério. Só tinha um problema. Ele não lembra do sonho e nenhum sábio souber esse mistério. E ele ficou tão irado que mandou matar todos os sábios, e que incluía Daniel e seus amigos, estavam lá, que eles não consultavam Daniel e seus amigos, e eu fico pensando na angústia de Daniel. Daniel está ali, não consultaram ele, e ele ficou sabendo que o rei mandar matar todos os sábios, porque ele tinha um sonho, né? E é como se fosse Daniel estava passando uma angústia diante que ele está vendo a morte, né? Porque o rei pediu uma coisa que era impossível. Mas o que me impressiona, irmãos, é que Daniel, apesar que ele viu a morte, ele estava numa crise também, mas ele não perdeu a esperança. E por isso eu quero que você lê comigo no verso 16. Você vai ver o que Daniel pediu. O que Daniel pediu no versículo 16. Vocês estão no versículo 16, no capítulo 2, Daniel 2, versículo 16. Alguém quer ler? Vou ler, né? Posso ler? Pode. 16. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu, designasse o tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Só o 16? Só pode parar aqui. Agora, irmãos, o que nos intriga é que de onde vinha essa esperança de Daniel? Sabe, o pastor Mark Finley, ele aponta pelo menos 3 razões pelas quais que Daniel teve esperança diante da severa risco ou crise de morte que ele enfrentava. E a gente vai compartilhar com vocês esses 3 motivos para que vocês também tenham a esperança nesses tempos de crises que estamos vivendo. Diante de qualquer crise que pode vir, que possamos enfrentar com a família, ou crise financeira, ou crise conjugal, ou saúde, igual o nosso amigo Paulo estava
numa crise de saúde, eu lembrei que eu já visitei ele, orei por ele, e qualquer crise que for, ou espiritual, precisa saber esses 3 motivos para que a gente possa enfrentar essa crise. Qualquer crise, ou crise da pandemia. Então, continuando no capítulo 2, vamos ler agora, pode ser uma outra pessoa, versículo 17, e 18 e 19. 17. Então, sei, mas vou acompanhar. Travado? Alguém pode ler? Irmã Sebastiana, pode ler? Vou ler então. Tá, pode ir. Então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou a Deus do céu. Então, resumidamente, irmãos, Daniel, ele foi para casa, juntou os mais próximos que ele tinha, que seriam os seus amigos, e que ele tinha como se fosse uma família, e ele disse para todos, vamos orar. Então, o segredo, irmãos, diante de qualquer crise, é o quê? Se vocês entenderam, é o quê? É o quê? Oração. A oração. É a oração. Então, a primeira razão da esperança de Daniel estava na confiança que ele tinha no poder de oração. Entendeu? Isso foi o segredo dele. E ele e seus amigos, e ele orou. E Deus fez o quê? Deus revelou o sonho. Não somente Daniel salvou a vida dele, a vida dos seus amigos, e salvou a vida dos outros sábios também, que estavam lá servindo o rei. O segundo e o terceiro motivo está no verso 20 a 22. Vamos ler. Mas, ou pode ser o mesmo irmão, ou Miranda, pode ler também para nós? Verso 20 a 22, o mesmo capítulo. Vou passar para o irmão Paulo ou para a irmã Sebastiana. Tá. Olha na Bíblia, vem. 20 a 22. Porque nós estamos indo na Bíblia, nós estamos no celular. Daniel quanto mesmo? Daniel 2, versículo 20. 20 Daniel a 22. 2, 20? É. Daniel 2, 20, 21? 20 a 22. Até o 22. Isso. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria ao sábio e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Amém. Amém. Então, a segunda razão da esperança de Daniel estava na certeza de que o Deus que ele sirva, o Deus que ele tem, além de conhecer o mistério da profecia, mas desejar revelar esse mistério. E ele revelar o profundo e o escondido também. Então, o pastor Mark Finley,
Deus diz, o pastor Marfilei diz assim, Deus não deixou o significado da profecia para a imaginação humana ou para meras adivinhações. Precisamos individualmente, em família, estudar as profecias, os sinais da última crise, a guerra espiritual também, nos últimos dias que a gente está vivendo. Então, com essa crise, tudo que está acontecendo agora, nesse momento, a gente precisa estudar as profecias. Resumidamente, eu posso falar que a gente precisa estudar a Bíblia, meus irmãos. Não é o momento para a gente se vacilar, é o momento que a gente precisa apegar mais com a Bíblia. E a terceira razão da esperança de Daniel, mesmo diante da ameaça do rei Nabucodonosor, ele estava com certeza de que Deus que ele serve, que Deus nunca ia abandonar ele. E por isso que ele conseguiu, e ele fala assim, que Deus estava no controle, que Deus sempre está no controle das situações, das crises, de tudo que está acontecendo. Então, para a gente finalizar, o outro texto que eu quero deixar com vocês é um texto muito comum, muito popular mesmo, está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, que diz o seguinte, orar sem cessar. No meio da crise, no meio da pandemia, no meio de crise de emprego, se vocês perderam o emprego, se vocês pegaram a doença, vocês não podem cessar de orar. Não para de orar. Continua orando, porque a vitória é para nós. Assim que Daniel se salvou do rei e seus amigos, nós também, podemos salvar dessa crise de coronavírus. A gente pode se salvar também, mas a gente precisa orar sem cessar. Se nós continuamos na oração, com certeza a gente vai superar de tudo. E quando a trombeta soar, eu e você, nós vamos ser salvos em nome de Jesus Cristo. É isso mesmo que eu tinha para compartilhar com vocês. No meio da pandemia, no meio de incerteza, não perca a sua esperança. E a sua esperança não é outra que a volta de Jesus. Logo, Jesus vai voltar. Pandemia, crise de emprego, tudo vai acabar em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Amém, amém. Então, agora vamos orar. E essa oração, eu vou querer que o irmão Miranda faz essa oração. Vamos cantar uma música que eu preparei aqui. Deixa eu procurar. Falar com Deus. Travou? Será que foi eu? Falar com Deus. E vocês vão aproveitar, falar você mesmo com Deus, enquanto que o nosso irmão vai orar por nós, tá? Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Tá ouvindo? Oração, encontro calma. Na oração, encontro paz. Orar a Deus faz bem minha alma. Falar com Deus me sai.
estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão